Olha quem chegou com uma caixinha de aquarela de lápis para poder mostrar para vocês a embalagem e falar sobre euzinha. Eu comprei essa caixa de lápis aquarelável da Gold Faber Aqua, da Faber-Castell, em dezembro de 2022, e cá estou eu em maio de 23, vindo falar sobre esta belezinha. Inicialmente, eu não ia fazer resenha, conteúdo nenhum, porque eu ganhei de um inscrito lá da minha plataforma da Roxinha, onde eu faço lives estudando, curtindo um momento de descanso, trabalhando. Se você não me segue, vou deixar aqui embaixo. Eu faço live ao vivo lá, dá pra você tirar dúvidas comigo sobre o assunto aquarela, sobre arte, sobre materiais. Ou se você preferir, deixar nos comentários aí debaixo do vídeo. Inicialmente, esse estojo veio embalado só nesse plastiquinho e eu guardei ele pra poder mostrar pra vocês, tá? Eu comprei numa loja que chama Maxco. Essa loja é do Espírito Santo. Inicialmente eu ia comprar pela Shopee, que eu tinha encontrado um preço bacana lá. Dessa mesma loja também estava na Shopee, só que lá estava bem mais caro, na Shopee dessa mesma empresa. Acredito que pelas taxas, pelas porcentagens que a plataforma da Shopee cobra dos lojistas e tudo mais, entendível. Daí eu cacei essa loja lá e encontrei um preço bem mais em conta, e eu paguei 153 nessa caixa de 24 cores. Eu não me lembro mais se eu paguei frete, se veio de graça, não lembro, não faço ideia. Então, esse daqui é a nossa caixinha. Que tem essas cores lindas e já já eu mostro de pertinho. Antes que eu esqueça, eu fiz um unboxing dessa caixa maravilhosa, linda, quando eu cheguei, pra vocês verem como é que ela chegou, embrulhada, etc. ou não. Eu deixei no TikTok, o link tá aqui embaixo. Eu fiz alguns vídeos durante esse tempo, estudando, testando o material. Então eu já mostro, inclusive, pra vocês alguns estudos que eu fiz com este lápis. Então, quem quiser me seguir lá pelo TikTok, o link também tá aqui embaixo. Eu até rasguei um pedacinho aqui do meu plástico pra justamente mostrar o que veio escrito nele, falando sobre o material. CS Gold Faber Aquarel Estojo de metal de 24 cores, lápis de cor Gold Faber Creative Studio em estojo aquarelável metálico. Composição: carga inerte, aglutinante, ceras, pigmento, madeira e verniz à base d'água. Aí embaixo tem fabricado na Alemanha, importado pela Faber-Castell, blá blá blá, e os dados CNPJ, endereço. Contém 24 lápis em cores sortidas, produto não perecível e uso artístico. Veio essas informações aqui no nosso estojo da Faber. Eu vou aproximar para vocês verem bonitinho como é que é aqui na frente. Aí aqui tem lápis aquareláveis, crayon de colher, em francês, como você fala francês, em espanhol, línguas asiáticas e tudo mais. E essa arte linda, esses lápis lindos, feito na Alemanha, Creative Studio Quality. Em alemão, em inglês da Grã-Bretanha, em francês, em italiano, em espanhol e outras línguas asiáticas. A gente vai lá no inglês. Inclusive eu ia falar sobre isso mais pra frente, mas já que está aqui, ótimo. A nossa mina tem 3 mm,3. Tem um light fastness, que é a durabilidade da cor na luz, excelente. Soft, cores brilhantes nas camadas. Altamente pigmentado. Ele é solúvel em água.
tem uma resistência de quebra bem grande, de acordo com o processo de bonding. Eu não lembro o que era bond em inglês. Fácil de apontar, com apontadores para lápis normais. E cuidado, evite enfiar os seus lápis de cor dentro da água. Eu já vi muita gente fazendo isso. Eu, como professora de aquarela, não recomendo que vocês façam isso. Se vocês querem que seus lápis durem mais, evitem, porque a água fica na madeira, isso pode apodrecer, depois pode atrapalhar o corpo inteiro do lápis. Então, evitem, tá? O lápis de cor é diferente da pastilha e da bisnaga e da aquarela líquida. O lápis de cor aquarelável é uma forma para simplificar o nosso estudo da aquarela clássica que a gente está acostumado, tá? Então, se você quer que seu material dure, evite de fazer isso, tá bom? Aí aqui as nossas cores gradientes, eu não tenho espaço porque o tripé bate, mas acho que eu vou ter que dar uma inclinadinha aqui para vocês enxergarem. Eu vou mostrar mais pra frente a cartelinha de cor também, pra vocês verem no papel. Mas aqui também já tá tudo bonitinho. Eu achei lindas as cores, principalmente os esverdeados, azulados, porque eu sou suspeita pra falar sobre. Aqui as nossas pontinhas lindas, bonitas. Aproximei mais ainda. Um dos estudos que eu fiz com esse lápis maravilhoso tá aqui nesse meu sketchbook de aquarela. Quem quiser encomendar este sketchbook foficho com estampas de aquarela, é só me avisar na minha loja. Vou deixar o link aqui embaixo. Esse aqui é justamente com papel Monval de aquarela que eu tenho. E vendo, tenho ainda 5 unidades disponíveis. Para quem quiser, então, aproveitem enquanto tem no estoque. Não sei por quanto tempo vai durar. Também faço de papel aquarela XL e também tem sketchbook para técnicas secas. Deixa eu ver se esses aqui ainda não são. Aham, achei. Esse aqui foi um estudo que eu fiz com o lápis da Goldfaber. Foi um processo interessante. Eu queria justamente testar a pintura do lápis com várias camadas, literalmente igual uma pintura com aquarela clássica, né, bem mais detalhada. Claro, não chegando ao hiper mega blaster realista, mas caminhando para lá. Então, em cada camada eu esperei literalmente secar 100% para refazer as próximas camadas para poder sombrear e tudo mais. Eu queria justamente ver o quanto que o papel, né, o papel Monval e o lápis de cor aguentavam, e também para ver se tinha muita diferença de pintar com lápis aquarelável desta forma, simulando a pintura com pastilha bisnaga, como também para ver a qualidade do lápis em si. Quem quiser ver, tem no TikTok todo o processo. Eu fiz literalmente um tutorial dividido em várias partes falando sobre esse processo. Inclusive, se você não sabe, eu tenho resenha deste papel Monval aqui no canal. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo e provavelmente aqui em cima também. Então sempre busquem todos os vídeos que eu fiz aqui no canal, que meu canal é repleto sobre o assunto de aquarela. E aí, a cada passada com lápis, eu passava o pincel com água pura. Eu evitei de usar o branco. Eu particularmente não gosto de usar o branco. E para os meus alunos eu sempre recomendo que a gente substitua o branco pela água pura.
Se você quer deixar a pastilha, a cor, né, no geral, menos gosmenta e com textura de guache, você substitui pela água pura. Se você não sabe a quantidade exata de água pura, tem um vídeo justamente sobre isso aqui no canal, onde eu ensino pra você como trabalhar melhor, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de usar a cor branca pra poder clarear as cores no lápis de cor, e às vezes na aquarela de pastilha ou bisnaga também. Mas aí é gosto de cada um e dependendo do que você precisa fazer, qual o seu objetivo, tem que levar isso em conta também. Mas geralmente eu não ensino o uso dos brancos para os meus alunos. Nesse outro sketchbook, que também é da minha loja, com outra estampinha em aquarelado, só que com formato um pouquinho mais afunilado por conta da folha de aquarela que eu tinha, que veio num formato muito específico. É um papel da Hanemili Anniversary, que ele deve ter uns 400 de gramatura, ele é bem grosso, tem uma textura muito específica. E eu quis testar no lápis para ver como é que ia ser. Eu fiz aqui um teste com o lápis bem mais ou menos por cima para ver como que a cor se comportava e como é que ficava também nesse papel que é super grosso com a água, mas eu vou fazer um vídeo bem mais completo que essas degradezinhas das cores mais pra frente. Aí eu linko aqui com esse vídeo pra vocês verem também. Então não vai ter só esse teste, eu vou fazer um monte de outros testes. Então aqui foi só pra ter uma base de como é que era, ainda mais que nessa parte do papel ele é liso. Isso facilita pra fazer esses testes. E aí esse tipo de papel tem uma textura muito específica. Aqui tem mais um pouquinho também. E aí, eu precisava atualizar os meus destaques do meu Instagram. E aí eu resolvi fazer justamente com o pincel seco mesmo, porque eu gosto dessa pegada mais rústica e do rastro que o lápis faz, da textura e tudo mais. Ficou bem gostosinho de fazer, eu acho que eu gravei também o processo lá no meu TikTok. E eu fiz aqui na parte de trás, que é liso, o papel, como eu mencionei. Esse outro estudo aqui, pra quem me segue no Twitter deve reconhecer, é a minha foto do avatar de lá. Eu gosto bastante desse estudo. Tem também o processo criativo dele lá no TikTok. Inclusive foi um TikTok que sem querer explodiu, viralizou por lá. Nem imaginei que isso fosse acontecer. Só que aqui é a versão que eu passei o pincel com água e aquarelei. Então o lápis aquarelável fica desta forma. Mas tanto pelo meu Instagram quanto pelo TikTok tem a versão dele sequinha também, que ficou muito bonitinha, muito fofinha. Inclusive esse estudo aqui é num papel bem fininho de aquarela. Não consigo, esse sketchbook é muito grande, sério. Ele é quase um A3, só que ele é um A3 quadrado, então eu não consigo mostrar aqui no visor da câmera porque eu não tenho espaço por causa do tripé. Foi um sketchbook que um amigo meu me deu, que ele comprou lá fora. Então esse daqui infelizmente não tem no Brasil. Tem a capa do Aquarela XL, mas ele é um XL bem fininho, que eu chuto que talvez seja um 180 ou 200 de gramatura. Mas é basicamente um canson que não tem tanta textura e é um pouquinho mais liso e dá pra destacar aqui em cima. Esse outro sketchbook aqui, ele é de capa dura, ele é quase um A4, só que um pouquinho maior. Ele é da Hanemili. Eu tenho esse sketchbook que era só pra estudar grafite, não era pra estudar aquarela. Mas aí este lápis de cor lindo, maravilhoso chegou, eu falei, eu vou ter que estudar coisa nele. E aí esse sketchbook aqui, eu acho que eu já mostrei aqui pelo YouTube, pelo TikTok talvez, nem me lembro mais. Então tem alguns estudos de anatomia e tudo mais, e aí eu fiz, né, os quadradinhos pra ver o nosso teste das cores. A primeira vez que eu comprei ele, fui testando. E de ponta cabeça, eu não gosto de usar o sketchbook sempre certinho. Inclusive, eu acho que tem um vídeo só sobre a forma como eu uso meus sketchbooks. Esse aqui, eu já tinha feito esse desenho desse rostinho. Eu queria testar o lápis sozinho, sem
ter que aquarelar pra ver como ele funcionava e tudo mais. E eu lembro de ter feito isso numa live. Foi bem gostoso, inclusive, o processo. Se eu não me engano, esse desenho foi uma releitura de um desenho antigo meu, que eu acho que também tem vídeo aqui no YouTube, mas... Essa aqui foi acho que primeira, segunda pintura que eu fiz com o lápis. Próximo estudo era um estudo de rosto, que eu tava estudando anatomia e tal, com uma referência mais antiga, que sem querer ficou parecendo mais ou menos a Lady Gaga. Eu tinha feito isso em live. Eu tinha feito um estudo com lápis Conté, eu não ia passar lápis de cor, mas aí, né, eu me empolguei. Eu queria muito testar esse verde turquesa, que eu amo, né, verde turquesa. Eu não resisti. A anatomia dela tá meio achatada, muito assim, porque eu fui fazendo... Inicialmente eu só ia fazer daqui pra cima, mas aí eu falei, ah, vai o corpo inteiro, e ficou tudo meio torto. Mas é sobre isso, né? A gente nunca tem o incrível 100% certo, porque estudos a gente precisa errar para aprender. Esse sketchbook aqui, eu acho que ele tem tipo 180 ou 140 de gramatura. Por teimosa, eu resolvi passar pincel com água, né, para aquarelar. E ele não fica lá muito bem, até porque a tinta não se espalha muito. O papel ele não tem potência de aguentar muita água. Então a água também já é absorvida muito rápido pelo papel e aí não dá tempo de você espalhar o pigmento com lápis de cor. Por isso que se você quiser usar esse lápis aquarelável para simular a pintura em aquarela e você gosta de usar bastante água ou meio termo, eu recomendo que você use literalmente papel de aquarela a partir de 300 de gramatura. Um papel fino como esse não dá conta, a pintura não desliza 100% e vai ficar manchado aqui, ó, atrás, tá vendo? Isso aqui era um estudo de grafite que eu abandonei, que era daquela menina de cabelo azul que eu mostrei agora há pouco. Então, a pintura fica meio chapada, porque você não consegue deslizar e tudo mais. Então, assim, se você só quer desenhar e pintar com lápis de cor pra colorir, ok. Se você vai passar um pincel com água, não recomendo. Mas se é só pra você descansar, né, claro, depende dos seus objetivos e tudo mais. Então fique já de aviso sobre isso. Esse aqui, que eu só usei o lápis de cor mesmo, não passei água, eu tava estudando fazer umas sombras um pouco diferentes, com algumas cores diferentes. Que tem esse óculos aí, tem o reflexo dele, mais uma sombra mais escura. Só que eu não curti muito os tons que eu usei, eu meio que larguei ele assim e também nem aquarelei. E aqui embaixo, eu fui teimosa mesmo, porque eu sou dessas, eu sou curiosa, então eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer. Eu fiz, né, o teste dos degradês nessa folha e justamente não deu certo, porque o papel absorve toda a água, não dá tempo de espalhar, e aí fica uma mancha feia e nada funciona. Então se você quer usar aquarela com lápis de cor aquarelável, use papel específico para aquarela, ok? Porque aí esse papel foi feito para aquarela, né? Papel de 300 de gramatura, ele não absorve tanta água e dá tempo para você ir espalhando a água com o pigmento e tudo mais. Tem várias resenhas de material de aquarela, de papel de aquarela, tá linkado aqui embaixo e aqui em cima, então olhem tudo, tá bom? Aos curiosos, eu comprei esse estojo em dezembro de 2022, foi lá no dia 17. Desde então eu venho usado bastante, então eu já gastei basicamente tudo isso daqui. As cores que estão mais durando são mais ou menos os verdes, os amarronzados, cinza e branco que eu não costumo usar. O preto eu usei mais ou menos. Os tons de azuis, os verde água pra variar tá lá embaixo também. Os amarelos, avermelhados, rosados e roxos. Então ok. Então tipo, tá durando bastante. Esse lápis é uma delícia. Eu amei, tô viciada nele. E foi o melhor presente que eu recebi para descansar a minha cabeça. Porque sim, a gente que trabalha com arte, a gente não consegue às vezes desconectar do virtual
e do trabalho, a gente fica sempre muito cansado com bloqueio criativo e tudo mais. Tem vídeo sobre bloqueio criativo aqui também. E aí eu precisava muito voltar na época da escola, da faculdade de moda e tentar me reconectar, e o lápis de cor foi fundamental para isso. Então a gente que é influencer também, que tá sempre no meio de vários materiais de arte, de aquarela, eu fiquei bastante tempo sem conseguir descansar pintando com aquarela de bisnaga, de pastilha e a líquida. Minha cabeça sempre ficava muito agitada achando que eu ia trabalhar. Então, lápis de cor e o guache me ajuda bastante para poder descansar a cabeça. Inclusive, eu também preciso fazer resenha deste guache da Artus, que eu gosto bastante, já deixo avisado. Então, quando eu fizer, eu vou avisar no canal, tá bom? Recomendo que você me siga nas redes sociais, que aí quando eu fizer esse vídeo você vai ver. E antes que eu esqueça, eu tô pra gravar o vídeo pra fazer a resenha completinha desse lápis lindo, gostoso, maravilhoso. Eu vou usar 4 tipos de papéis. Eu vou fazer resenha nesse papel da Mixed Media da Canson. Eu vou usar a parte da frente dele, que tem aquela textura canelada que eu não gosto, e o avesso dele, que é liso, para justamente fazer os testes maiores. Tem resenha desse papel também. Eu vou usar também este bloco da Artus, que tem uma textura muito gostosa. O lado avesso dele também tem textura, então é basicamente a mesma coisa. Também tem resenha deste bloco lindo, maravilhoso aqui no canal. E como eu sei que tem uma galerinha que gosta de desenhar em papéis escuros, eu não tinha um papel escuro preto, mas eu encontrei um papel azul marinho, então eu vou testar também neste papel. Nesta cartolina, na real, deve ter uns 200 de gramatura, porque ele é bem grossinho. Eu cortei ele em vários pedacinhos pra gente testar. E ainda falta um, o famoso papel craft. Eu cortei uns pedacinhos, estão meio amassados, dobrados. Esse aqui é da versão pequenininha que eu falo, né, na gramatura molinha, porque na época que eu fazia faculdade de moda, a gente usa bastante o papel craft, ou papel pardo, né, para algumas pessoas devem conhecer assim, e a gente usa muito para modelagem, para poder fazer roupa, e eu guardei alguns pedacinhos deles, então a gente vai testar também neste papel. Ok, esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários, ou se tiver uma dúvida mais específica, me avisa no meu Instagram artístico, que eu sempre deixo aqui embaixo com os links complementares, e a gente vai se conversando e tudo mais. E é isso. Me segue lá na roxinha, onde eu faço live, pra gente também se conversar e dar uma risada, falar besteira, porque eu sou dessas. Tchauzinho, gente. A gente se vê na resenha e no testando o lápis também. Se vocês tiverem sugestões do que vocês querem que eu desenhe, deixa aí nos comentários também, isso me ajuda bastante. Tchauzinho!